DJI Osmo Action 5. Bem-vindos a mais um vídeo no canal Faria Dias. Hoje é um dia especial, um dia diferente, virado mais para uma parte técnica, para os amantes de vídeo, de Action Cam, não só para motobloggers. E hoje eu vou fazer um vídeo para vos mostrar se vale a pena trocar a 4 para a 5. Se estás na dúvida em trocar da Osmo Action 4 para a Osmo Action 5, vê o vídeo até ao fim que eu vou-te explicar, tintim por tintim, se vale a pena trocar ou não. Eu estou-vos a dizer do vídeo, mas eu já a tenho. Se eu a comprei é porque podia ter sido patrocinado, não é? Mas não sou. Eu vou fazer um unboxing aqui convosco. Eu estou a mandar para o chão e depois sou eu que vou apanhar. Muito burro. Pelo que dizem, a diferença do sensor continua a ser 1/3. 1.3 de sensor, dizem aqui na caixa que é um novo sensor, mas em questões de tamanho é exatamente a mesma coisa. Eu comprei o combo mais básico, não é aquele Creator Combo, é o mais barato, porque eu já tenho aqueles acessórios todos. Eu já tenho o stick, já tenho a jaula, já tenho microfones, mas ele vem na mesma com uma jaula, com um cabo de carregamento, e eu vou pousar aqui em cima da Zundap Z3. Vai ser a minha mesa de apoio hoje. Vou tirar este plastiquinho. Pelo que dizem, tudo que é acessórios, filtros, ND, a jaula, os microfones, as baterias da 4 vão para a 5, isso é ótimo relativamente à GoPro, que teve-se que mudar tudo. Eu acho que tem sido um fiasco as vendas da 13, da GoPro 13, porque é tudo novo, ou seja, quem tinha a 12, quem comprou recentemente a 12 e investiu em acessórios, depois não consegue transpor todo aquele acessório, todo aquele material gasto para a 13. Na DJI 5 isso é possível. Ela basicamente, o formato é igual. Diferenças aqui que eu noto, tenho uma lista vermelha aqui junto à lente, por dentro da lente uma lista vermelha. Isto aqui sai um pouquinho mais do que a outra. Em questões de tamanho e peso é sensivelmente igual. Os ecrãs, em vez de ser LCD, agora são em OLED e nós vamos ligar. Ora, aqui vamos ligar porque não tenho bateria. É isso mesmo. Na agonia, volta, estás perdoado. Vem também aqueles acessórios de montar no capacete. Isto é o ímã. Isto é uma maravilha. GoPro, arruma-te GoPro. Isto aqui vale ouro. Eu consigo trocar a bateria em andamento, coisa que com a GoPro não dá para fazer. O que eu noto, assim à primeira vista, é que o ecrã realmente parece-me ser melhor, mais fluido. Parece-me ter mais qualidade e parece-me ser já mais largo. Tenho um método de gravação agora em low light. Eu vou pôr aqui, que é o Super Night, que dizem que faz maravilhas à noite. Vamos ver, é uma das coisas que eu estou ansioso para testar. Em questões de gravação, ela dá para fazer em 4K, 16:9, que é o que eu uso para gravação no motovlog. Agora dá para fazer a 120 FPS, ou seja, um slow motion muito porreirinho. Vamos resumir aqui, sem andar ainda, sem testar a câmera, aquilo que na teoria tem de diferente. Os ecrãs, que em vez de ser LCD, são OLED. A bateria dura 4 horas, a anterior durava 3 horas e qualquer coisa. Tem uma especificação aqui que dá para gravar em modo noite, ou seja, deve captar melhor a luz. E depois está uma coisa aqui que eu estou muito curioso nesta câmera, que é a conexão com os DJI Mic 2. A Action 4 anterior deixava ligar um microfone destes. Quando clicavas aqui em gravação, este microfone ligava automaticamente e apenas permitia um. Agora, a Action 5 permite ligar até 2. E a tecnologia usada, garantem eles, que é muito superior e que não há falhas. No Action 4, eu tentei fazer isso comigo, porque só dava para um, e muitas das vezes eu pensei, cagava em rec, pensava que estava a gravar
e não emitia sinal e não gravava. Pocket 3, que nós também temos, faz isso mesmo, que é ao carregar em REC, os dois microfones ligam-se diretamente e, por acaso, na Pocket 3 não falha. Se for a mesma tecnologia, auspicio aqui um bom futuro para esta câmara em relação à conexão com microfone e câmara. Agora, vamos dar uma voltinha, vamos experimentar dia e de noite e eu vou tentar fazer uma coisa. Levar a 4 e a 5 no capacete, sítio mais parecido possível para não haver assim muita diferença, e depois vamos analisar a imagem passo a passo, de dia e de noite, um bocado com o ambiente um bocado mais escuro, a ver se realmente há diferença. Porque é tudo muito bonito aqui a teoria. Esta tem mais isto. Esta grava em 500 FPS. O que interessa é ligar a televisão e ver. Porque no telemóvel vão ser iguais. Já vos garanto. No telemóvel vocês não vão notar a diferença. O meu dilema é na televisão. Se a 5 vai sobressair e se eu consigo dizer logo à cara podre que a 5 é aquela. Não, sem dúvida. Esta é 5 porque é muito melhor que a 4. Vamos ver. E agora vamos ao teste mais importante. Passamos a teoria para lá e vamos andar e ver como é que a câmara se comporta. Atenção, vou fazer aqui uma coisa diferente. Diferente para mim, porque isto já existe há muito. Que é, eu estou neste preciso momento com duas câmaras viradas para ali. Temos aqui montados no meu capacete uma Action 4 e uma Action 5. Eu vou identificar quando for Action 4 e quando for Action 5. Deste tipo, por exemplo, agora é Action 4. E agora é Action 5. Pronto, vamos alternando de vez em quando e eu vou identificar sempre aqui em baixo qual a câmara a ser usada no momento, para vocês verem. Estou neste momento a usar o 4K com 60 FPS, 60 frames por segundo. Estou a gravar também em D-Log, ou seja, uma ausência de cor, e depois eu meto aqui e edito a cor manualmente no programa de edição para fazer isto uma comparação justa, sem qualquer tipo de interferência. Tudo do zero, tudo uma tábua rasa e depois aquilo que vocês estão a ver é igual para os dois. Não pus uma câmera virada para aqui para vocês não verem a fita cola que eu pus aqui, porque eu não tenho esse aparelho, esse acessório que muitos youtubers têm, que dá para pôr as câmaras todas umas, como vocês veem, todas seguidinhas. Eu não tenho nada disso. Ó, vira para cá, eu vou mostrar na minha. Hã? Eu filmo. Sim, a Fátima vai aqui atrás, vai gravar com uma Action 4, nós temos duas Action 4. E pronto, nós somos fãs da DJI, pena que a DJI não nos patrocina, porque temos as câmaras, temos os microfones, agora temos o drone. Não me canso de agradecer ao Daniel Matos pelo drone oferecido ao canal. E pronto, e vamos falar aqui um bocadinho. Atenção, eu vou falar do vídeo, eu não vou dizer qual delas é a melhor, porque eu só vou ver depois em edição e vou ver ao mesmo tempo que vocês praticamente. E eu não consigo ver aqui qual delas é melhor. Eu pus as duas a gravar e agora siga para bingo. Portanto, depois, se puderes deixar aí nos comentários o que é que tu achas, se achas que há muita diferença entre a 4 e entre a 5. Eu acho que no telemóvel vocês não vão topar nada. Agora, acredito que numa televisão grande se consiga ver algum detalhe, mas não pensem que vai ser uma coisa absurda, ou seja, não vai ser pela imagem que vocês vão poder optar entre a 4 e a 5. Pelo menos eu acho, a minha ideia inicial é que não é nada de fantástico, uma mudança fantástica, porque o sensor é o mesmo, apesar de eles dizerem que é um sensor melhorado, é exatamente o mesmo sensor, é como os iPhones quando mudam. Eles inventam as suas próprias tecnologias para enganar um bocadinho as pessoas e eles dizem o que quiserem e nós não sabemos. Pronto. Agora, há coisas que são melhores, eu posso já dizer uma coisa que eu gostei bastante, que foi a câmera a Action 5 vem com memória interna de 60 GB. Na prática vem com 48 GB porque para software lá dentro, essas coisas todas, as firmwares, etc, ela só tem disponível, entre aspas, 48 GB de memória interna. Ou seja, tu depois tens aqui um menu em que tu podes selecionar qual a memória que tu queres utilizar, se a memória interna, se o cartão de memória. Eu, quando peguei na máquina, não tinha cartão de memória e consegui gravar na mesma. Pus em REC, não estava à espera que começasse a gravar e ela começou a gravar.
Ou seja, ela tem memória disponível e isso acho que é uma coisa mesmo muito boa, porque eu já deixei de gravar porque me esqueci do cartão de memória. A bateria dá, segundo o que dizem, 4 horas. Eu já vi reviews no YouTube e dizem os especialistas que de facto nota-se uma diferença. Ou seja, era um aspecto que eu não precisava que a DJI melhorasse, porque foi uma das coisas que me fez mudar da GoPro para a DJI, foi isso mesmo, foi a bateria da DJI, é qualquer coisa de muito melhor que a GoPro, e foi uma das coisas, e a fiabilidade, ou seja, a GoPro desligava-se muitas vezes durante a gravação, eu estava a falar para o boneco, e com a DJI nunca me acontece isso. Na gravação eu posso ir ao Porto, ir e vir, praticamente com uma bateria com a DJI, com a GoPro, não chegava ao Porto. Era uma coisa muito triste. Portanto, eles dizem que melhoraram com a bateria. Melhor ainda, as baterias que tens da Action 4 dão para a Action 5. Não só as baterias, como aquela armadura que vem, mesmo com o pacote básico, vem aquela armadura, aquela jaula para tu proteger, de certa forma, a máquina, dá perfeitamente. Todos os acessórios, até o encaixe de ímã, dá tudo. Os filtros ND, quer sejam da própria DJI ou da concorrência, também dão tudo. Dá tudo o que dava para a 4, dá para a 5, e isso, para mim, vale muitos pontos comparativamente com a GoPro, que a GoPro, pronto, mais uma vez acho que mostrou muito a ganância em querer mudar a câmera, mudar acessórios, ou seja, os acessórios da 12 não dão para a 13, tens de comprar tudo de novo, e acho que isso é um bocado, pá, é chato, não é? É chato, basicamente é chato. Temos um modo Night, que faz a DJI absorver melhor, captar melhor, deixar entrar melhor a luz, porque exatamente o vídeo e a fotografia nada mais é que é a capacidade que a máquina tem de deixar entrar a luz, a melhor forma de absorver a luz. E a DJI tem um modo que eu quero experimentar, porque já estamos quase no pôr do sol, e por isso é que a esta hora, não foi pelo facto de ter-se atrasado nem nada disso, foi só porque eu quero... Pausa o vídeo. Reparem na Action 4 na zona do sol. Agora reparem na zona do sol, mas na Action 5. Encontramos aqui uma boa diferença, não encontramos? Desculpem lá a pausa, vamos seguir vídeo. Aproveitar um bocadinho do escuro, vamos aqui neste lusco-fusco e vamos entrar pela noite adentro para testar esse modo. A Action 4 não tem esse modo, nativamente não tem esse modo. A Action 5 tem lá um menu que diz Night qualquer coisa, não sei se é bem esse o termo, mas que promete que a imagem é muito, mas muito melhor. Claro que isso incapacita um bocadinho os frames por segundo, ou seja, sempre que foge um pouquinho da câmara normal, é habitual as câmaras depois não permitirem todos os frames por segundo que permitem na câmara normal. Ou seja, esclarecendo isto melhor, esta câmara que está a gravar neste momento, neste modo que está a gravar, é o modo normal e permite ir a gravar 4K até 120 frames por segundo. Ou seja, eu posso ir a gravar a viagem toda e depois querer fazer um slow motion, consigo fazer. Por exemplo, o Night's Nights, que é um modo para a câmera filmar melhor a luz, já não te permite ir aos 120, permite ir acho que até aos 60, que é ótimo na mesma, mas já não te permite fazer um slow motion, ou seja, ganhas de um lado, mas não ganhas totalmente do outro, ou seja, toma lá, dá cá, puxar um pouquinho, mas isso, se calhar na Action 6 já vai, a única mudança que irá acontecer provavelmente será fazeres um Night's Nights de 4K, 120 frames por segundo. Não acho necessário, mas um slow motion noturno, mas até pode ser fixe, não custa nada e não, o que é demais também neste caso aqui não chateia nada. Pronto, mais que isto, temos a sincronização, que era para mim o fator principal de eu ter comprado a Action 5, infelizmente tive que a comprar. A Action 5 foi a conjugação que temos aqui com os microfones. O som que vocês estão a ouvir, espero que seja bom. Lá está, eu vou ver isto à mesma altura que vocês praticamente. Eu vou pouco editar e lançar o vídeo. A Action 5 permite emparelhar com o DJI Mic 2, que são os microfones que nós temos,
e desta vez consegue emparelhar com 2 microfones. Antes a Action 4 só emparelhava com um, agora emparelha com 2. E dizem eles que o sistema de emparelhamento está muito melhorado. Está muito melhor do que na Action 4. E eu na Action 4 usei uma vez e bastou-me para não voltar a usar. Porquê? Porque o sistema funciona assim. É basicamente por Bluetooth. Sempre que tu carregas na câmara para ligar para REC, o microfone que está aqui junto ao queixo liga automaticamente, e sempre que tu desligares ele desliga, sempre que ligas ele liga, e isso não era bem assim. Na Action 4 falhava algumas vezes, já perdi um vídeo assim. Eles prometeram que desta vez, além de passarem de 1 para 2 microfones emparelhados, usam um sistema melhorado, que isto não acontece. Dizem eles que não acontece. Neste preciso momento nós estamos a fazer isso. A Fátima vai aqui atrás com um DJI Mic 2 no queixo, junto à boca, e eu levo outro aqui. Mas se porventura falhar, eu, como tenho medo de fazer vídeos para o boneco, gastar gasolina para o boneco, eu também liguei a Action 4, liguei aqui um microfone por cabo, que serve tipo de backup de som. Caso os microfones não estejam a funcionar bem, caso ou estourem o ganho, fique muito alto, fique o som distorcido, que em moto nós falamos muito alto, nós estamos a ouvir o vento, hoje até nem está assim tanto, mas é normal começar a falar mais alto e o microfone está colado à boca e estoura. Por isso eu tenho um microfone também aqui de reserva ligado, caso o som dos microfones Mic 2 não dê bem. A DJI 5 vem agora com 2 ecrãs em OLED. E o Action 4 vem com LCD, tecnologia LCD. Liquid Crystal coisa. Ainda bem que me ajudaste, eu estava a escapar o nome. Estou sempre aqui para te apoiar. Pronto, o OLED o que é que faz? Eu notei isso de dia, eu estava cá fora e liguei os dois, estive a comprar uma e outra cá fora, e o ecrã da 5 vê-se na mesma, o sol forte a bater ali, e tanto da frente, o ecrã da frente como o ecrã de trás dão muito melhor, as cores saem melhor e tem uma luz muito melhor, mas muito melhor, nota-se bastante a diferença. Os menus lá dentro são sensivelmente iguais, tem assim que tem mais uma ou outra coisinha, mas nada de especial. Vamos falar aqui também de uma spec que eu estou curioso até para perceber, que eu acho que foi aqui adotada, foi copiada da Pocket 3, que é o quê? Há aqui um menu, há aqui uma feature da câmara, que vocês, se clicarem, ela faz um follow da pessoa, ou seja, da cara da pessoa. Vocês pousam aquilo, é mais para, é só pessoas, acho que não segue animais, não segue carros, não segue nada. Se vocês pousarem aquilo num tripé, ou pousarem em cima de um banco, de um móvel, e puserem-se à frente para gravar um vlog ou alguma coisa, uma entrevista, alguma coisa, se vocês se mexerem de um lado para o outro, a câmara segue-vos. Agora, a câmara não roda como a Pocket 3, que não tem um gimbal ali que vai mexendo de um lado para o outro. O que é que ela faz? Ela tem a tecnologia do crop. Em vez da imagem estar assim, fica maior e consegue-se movimentar seguindo a pessoa. Não deve poder fazer um seguimento muito grande, ou seja, não consegue-vos acompanhar, provavelmente, de uma forma assim muito intensa, muito ostensiva, e eu não acredito que a imagem fique tão boa. Porquê? Porque para ele fazer esse seguimento tem que cropar a imagem, tem que aumentar a imagem para depois poder mexê-la dentro do enquadramento. E aumentar uma imagem numa Action Cam é um erro muito grande, porque as Action Cams são boas por causa da estabilização, por causa do ângulo, do FOV, do Field of View da câmara, e não propriamente da qualidade de imagem. Vocês vão reparar que se vocês fizerem um zoom em edição da vossa DJI ou da vossa GoPro, vocês não têm a mesma qualidade que têm quando fazem com uma Sony, com uma DSLR, com uma câmara daquelas próprias para vídeo. Agora precisava de uma cerveja, tanto de falar. Eles estão a treinar na bicicleta para quando tiverem idade para tirar a carta. Vamos comer francinha ali ao Popeye?
Opa, tu és o que tu fazes para não comer resto. Sabes que eu ao almoço te disse, escolhe o que é que queres comer, o que não comemos agora, comemos ao jantar. Já comemos tu o resto. testas comer restos, olha bem o que tu arranjas. Li também que se gravarmos no modo slow motion, em edição depois, que é até 120 fps, depois em edição consegue-se pausar o vídeo, ouçam bem, possivelmente até 960 frames por segundo. Eu li assim de relance a passar ali as specs, qualquer coisa, a dizer que dava, se gravares nesse formato, que depois em pós, em edição, consegues fazer uma coisa dessas. Não sei. Quanto a preços, a Action 4 custa à volta de 280 €, baixou um pouquinho com a entrada da 5, e a 5 está a 380 €, mais ou menos, mais euro, menos euro. Estamos a falar do pack base, ou seja, a câmara e pouco mais. Já vem a câmara, vem uma jaula e vem com um acessório de ligação a um capacete, aquele clique em ímã, pronto. 100 €, será que compensa? Será que vale a pena dar mais 100 € pela 5 em vez da 4? Pá, eu vou-te dizer uma coisa, se tu não tens nenhuma e se queres começar, eu preferia pegar nesses 100 € e em vez de comprares a 4 básica, comprares o Creator Combo, que vem um pack maior, que foi o que eu fiz quando comprei a minha primeira Action 4, que veio com um selfie stick, que vem com um carregador tipo powerbank com mais baterias, com 2 baterias ou 3, acho eu, pelo menos dá para ficar a carregar as 3 baterias. Aquilo é de carregar o USB-C e depois tiras a bateria, trocas pela outra e fica a carregar quando a colocas lá. Por isso, eu optaria, mesmo assim às cegas, sem ver o resultado final da qualidade de uma câmara e da outra, eu por mais 100 €, eu preferia comprar o combo de criador, não sei o nome, acho que é Creator Combo. O pack da 4, primeira que eu comprei, dá para a 5 e isso dá um jeitaço. Isto é uma das coisas que me faz ser fã da DJI. Por seu lado, eu vou dizer uma marca como a GoPro também não faz, a GoPro não quis saber disso para nada e tens de comprar acessórios novos para a 3S se queres. A Insta360 eu posso dizer a mesma coisa, eu tenho a Insta360 X3 e tenho a X4. Na X3 comprei acessórios para a X3, na X4 não dão. Dão, por exemplo, o stick dá, porque é universal basicamente, mas qualquer tipo de proteção de lentes, proteção de jaula, alguma coisa, para ires abaixo da água já não dá. A 4 tem uma bateria maior, logo as da 3 não dão na 4, porque a 4, para teres uma capacidade maior de mais duração a gravar, tiveram que aumentar a bateria. Uma coisa fixe nesta Action 5 é que eles aumentaram o tempo de duração de gravação sem mexer no aspecto físico da bateria, ou seja, as dimensões físicas da bateria da 5 para a 4 ficaram inalteradas. E estes pequenos pormenores fazem-me querer ter tudo da DJI e ir arrumando com as outras marcas para canto. O que vocês estão a ver agora é a Action 4 e vou passar agora neste preciso momento para a Action 5. A mim pareceu-me que era bastante melhor com a Action 5 com o modo noite. Eu selecionei o modo noite. Na Action 4 está em modo automático para ela própria decidir qual os melhores settings para enfrentar o escuro. E agora vamos andar e vamos ver como é que fica o resto da viagem em locais com menos luz, porque isto aqui não é um grande desafio, não é? Isto é muita luz pública. Vamos ver se há diferença. Para já ainda tem iluminação pública que chega. Eu não vi, eu não sei o resultado. Eu acredito que a 5 seja melhor.
eu vi no ecrã da própria câmara quando liguei que realmente tinha mais claridade no monitor, no pequeno monitor, mas eu já sei que eu não me deixo iludir, porque pode acontecer o seguinte, pode ser um aumento de ISO muito elevado para o ecrã, para a imagem ficar mais clara, mas um aumento muito exagerado de ISO vai fazer muito grão na imagem e é uma coisa que eu também não quero. Se a imagem ficar realmente muito melhor em questões de luminosidade, se isso se deveu por causa do ISO. Se foi por causa do ISO, um aumento exagerado do ISO ao ponto de estragar a imagem com muito grau, não vou achar piada. Vamos ver. E antes que a câmara Action 4 vá abaixo em questões de bateria, posso-vos dizer que nós chegámos ali ao restaurante e tinha 45% de bateria na Action 5 e 25% de bateria na Action 4. Uma diferença ainda bastante acentuada. Olha, aqui não tinha. Olha, aqui, pronto. Tinhas que passar aquele carro. Não, já não dá. Pronto, mas já dá para ver mais ou menos a diferença. A diferença, não estou. A diferença de uma câmara para outra. Já dá para ver. Se tiver esses dois fatores da conexão com os microfones funcionar à perfeição e o modo noite realmente funcionar, são os motivos para mim suficientes e os mais importantes para eu comprar, para a compra da minha Action 5, Osmo Action 5 ter sido uma boa compra. Eu acho que a 4 não chega a Barcelos. Isto é grande. Vendi, mas esta hora? Olha, a 4 acabou agora. Duas grandes máquinas, sem dúvida alguma, mas agora vou-vos falar de outra coisa também muito importante. Dia 5 de outubro vai ser o primeiro convívio, passeio motarde dos nossos seguidores aqui do canal Faria Dias, Cais de Gaia até Amarante, sempre junto ali ao Rio Douro. Vai haver comida, bebida, bolo, lembranças. Vou deixar o link aqui em baixo na descrição para quem se quiser inscrever. Quinta com piscina, espetacular, convívio brutal entre pessoas que gostam de motas, comer, convívio, amizade. Por isso são reunidas todas as condições para ser um dia altamente, não percas, conto contigo. Aproveito agora para usar aqui a Action 5, sem qualquer tipo de microfone. Tenho aqui um bocado de luz aqui ao lado, porque está escuro na sala, mas também para vocês verem a imagem quanto se vocês quiserem fazer um vlog normal. E deixo aqui as minhas conclusões. O som, passar o som para os microfones 5 estrelas, correu tudo muito bem. Não ter falhado nenhuma vez o emparelhamento. O modo noite, que também era o segundo fator mais importante para mim. Não gostei totalmente, porque pareceu-me algo falso, algo forçado, ou seja, luz a mais. Acredito que dê para fazer as minhas próprias modificações. Acho que eu consigo pôr ali o modo noite melhor. Espero com este vídeo ter-vos ajudado de alguma forma. Este vídeo, infelizmente, não é patrocinado pela DJI. Isso é só porque eu gosto mesmo muito da marca. Muita saudinha para vocês e para a vossa família e obrigado por terem estado aí desse lado a ver o vídeo.